dos últimos dias. Um dos deputados que está nessa mobilização, o deputado federal do Novo de São Paulo, Vinícius Poit. Vinícius, será que os políticos vão topar esse desafio de abrir mão do fundo partidário? Você acha mesmo que essa verba tão esperada para a campanha de 2022, o político brasileiro vai abrir mão dessa oportunidade de ter essa grana para divulgar o seu trabalho? Boa tarde, William. Boa tarde a todos que estão acompanhando a Jovem Pan News. Não deveriam nem ter opção, William. Deveriam olhar para o cidadão que paga tanto imposto, que está passando por uma catástrofe sem precedentes na Bahia, gente que está sem casa, sem escola, sem o que comer, gente que perdeu familiares, abrirem mão. Se pegasse uma parte desse fundão, né, e eu fiz as contas junto com o Ricardo Amorim, Léo Picon, né, influencers e economistas que entraram nessa briga, já resolveria a situação de moradia, de comida e de educação de todos os mais de 30 mil desabrigados. Agora, não ter essa sensibilidade, querer dinheiro para imprimir santinho, é o fim da picada, né, gente? Então, Poit, mas você sempre foi um crítico desse fundão. Eu lembro que a gente conversou aqui na Jovem Pan. Você sempre foi um crítico. Então, assim, é uma maneira que você está adotando, né, para justamente acabar com o fundão e dar um destino diferente daquilo que ele foi aprovado? Olha, William, já teve várias vezes que a gente tentou sensibilizar os políticos, seja no meio da pandemia, pegar o fundão para destinar para os atendimentos à saúde, pegar o fundão para destinar para as vacinas, pegar o fundão para destinar para garantir os empregos que foram perdidos no meio da pandemia. Essa é mais uma oportunidade de ouro para mostrar para esses políticos que não olham para o cidadão e só olham para o próprio bolso, que a prioridade é o povo. Então eu acredito sim que se a gente pressionar, a gente mobilizar, dá para acabar com esse fundão eleitoral. E se não acabar de imediato, pelo menos pegar uma parte para atender as vítimas no sul da Bahia, parte de Minas Gerais e até São Paulo, que foram atingidas. Poit, papel aceita tudo. Então, uma proposta dessa, você pode chegar e falar assim, eu quero transferir o fundão para a Bahia. Mas, tecnicamente, o que eu preciso fazer para transferir esses 4 bilhões e 900 milhões de reais justamente para essas famílias? Olha, de imediato já tem inclusive uma medida provisória que o presidente Bolsonaro editou de 200 milhões de reais para obras de infraestrutura. 200 milhões não é o suficiente, porque a gente precisa de obras de infraestrutura, inclusive parte dessa verba vai vir para o nosso estado de São Paulo, mas a gente precisa de mais, precisa de moradia, 30 mil pessoas desabrigadas, entre desabrigados e desalojados, precisa de escola, precisa de cesta básica, precisa de auxílio para as pessoas que estão sofrendo com essa catástrofe. Então, precisa de mais. Liberando esse crédito agora, da onde vai tirar o dinheiro? Tira do fundão. Já tira esses 200 milhões da conta do fundão. Mas, Poit, e aí, quem quer dar um jeito, não, tudo bem, só votar. Mas isso já foi aprovado. Eu já tenho o fundão lá. Então, assim, qual é o mecanismo na Constituição ou no Congresso que me permite tirar essa verba e disponibilizar em outro mecanismo? O mecanismo são os 513 deputados e 81 senadores. Se for preciso, mudar alguma cláusula da Constituição, convocar a gente lá, a gente senta de novo, fala, olha, já foi aprovado os 4,9 bi, o presidente ainda tem que sancionar, vamos fazer uma mudança aqui? Poit, mas tecnicamente precisaria de uma PEC. Gente, nem que precisasse de 100% do quórum. Tecnicamente, é possível. Os políticos devem querer. Presidente Arthur Lira, presidente Rodrigo Pacheco, que convoquem uma sessão extraordinária, seja online, para os políticos não conseguirem ir para Brasília, seja presencial, que a gente pressione os políticos para irem lá. Porque pensa assim, gente, o Congresso Nacional que faz a lei, se passou uma lei para aprovar 4,9, que a gente passe outra lei agora e corrija para aprovar menos ou simplesmente acabar com o fundão. É possível. Não tem nenhuma lei que não dá para a gente mudar no Brasil. Dá para a gente mudar, inclusive, a Constituição. Precisa de quórum de deputados e senadores o suficiente para isso, William. Então não é nada megalomaníaco que a gente está falando aqui, não. É algo que é possível. Agora a gente vai precisar de voto e a sociedade pressionando os deputados. Bom, deputado, vamos fazer o seguinte, eu estou com os comentaristas daqui da Jovem Pan, Felipe Bueno nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo, o Paulo Pozonov em Curitiba. Paulo, vou começar com você, a palavra é sua. Boa tarde, deputado.
O senhor falou aí em mudar a lei, né? Mas eu acho que é uma proposta, apesar de ser admirável, muito pouco factível. A gente conhece, a gente sabe como é o Congresso. Se um partido como o Novo, eu sei que a parte destinada ao Novo é muito pequena também desse fundão, e vocês já disseram que não vão usar o fundão eleitoral. Mas digamos que um partido como o PL do presidente, que tem uma fatia muito grande desse bolo todo, resolvesse destinar essa fatia ou parte considerável dessa fatia para cuidados paliativos, para medidas emergenciais lá na Bahia. Ele tem como fazer isso driblando a burocracia, driblando essa sua proposta de um fundo, de uma lei que mude lá o fundão eleitoral? Infelizmente, com a lei atual, não, Paulo. E essa é uma briga nossa do Novo desde o início do mandato. O PL, né, eu fui o PL, nesse caso, não o partido do presidente, mas o projeto de lei. Logo no primeiro dia de mandato, eu representei o Novo e protocolei 2 projetos. Um para acabar com o fundão e caso não acabe, o Novo não quer usar, deixa a gente destinar para onde a gente acredita que é prioridade. Seja educação, saúde ou segurança, seja para ajudar a Bahia. Mas o Novo, que teria direito a 100 milhões de reais do fundão, a gente não vai usar, ele volta para a União. Quem seleciona onde vai esse dinheiro é a União, é o governo federal. Mas eu gostaria, sim, de ter o direito de dizer, olha, eu, Novo, quero que o meu fundão de 100 milhões de reais vá para ajudar a Bahia. Tentamos passar esse projeto, Paulo, aí sabe o que os outros políticos fizeram? Vocês querem passar para vocês destinarem e constranger todos os outros partidos? Colocar os políticos em más lençóis? Rapaz, se a carapuça serviu, é isso. Por que você não pega uma parte do seu fundão e ajuda quem mais precisa também? A sua pergunta foi cirúrgica. Infelizmente ainda não dá. Mas é um caminho de transição. Se a gente não acabar com o fundão ou não conseguir tirar dinheiro do fundão de todo mundo agora, que dê liberdade para cada partido, para cada político, pegar a sua cota e destinar, se quiser, para ajudar o sul da Bahia. Com a palavra, Felipe Bueno. Deputado, prazer falar com o senhor mais uma vez aqui na Jovem Pan News. Ainda o aspecto técnico, o senhor colocou muito bem que nós temos 594, ou melhor, 593, tirando a sua, que a gente já conhece, né, cabeças que podem votar ou não, aprovar ou não essa ideia. Mas, por enquanto, ainda é uma ideia, uma campanha que está começando a ser ventilada, colocada ao sabor dos ventos para que a população banque ou não. Tecnicamente, já que o senhor falou no começo que protocolou 2 projetos contra o fundão, quem assina esse pedido? Como fazer para que o senhor bancaria protocolar um novo PL, um novo projeto de lei, ou a bancada do Novo, ou uma bancada suprapartidária, né, em conversações? Como seria isso? Quem seria o pai, ou quais seriam os pais dessa criança, para que a população possa, de fato, pressionar e falar assim, tem um papel aqui que precisa ser votado. Vocês vão ignorar, vão colocar, varrer para debaixo do tapete ou vão votar? Felipe, ótima fala, até porque esse é um movimento que é suprapartidário. Temos 594 parlamentares, gente, 513 mais 81 senadores, 513 deputados mais 81, como o Felipe colocou. E não sou só eu, todos do Novo e outros parlamentares de outros partidos já não utilizam fundão e já topam acabar com o fundão. Então, basta o movimento dos parlamentares. Posso endossar sim, Felipe, posso colocar lá o projeto protocolar suprapartidário, outros deputados e outros senadores, para a gente mudar a lei. Gente, não existe argumento que político nenhum, que governo federal, que judiciário venha trazer para a gente e dizer que não é possível tirar do fundão. Lógico que é. Que a gente convoque todo mundo. Mas precisa mudar a Constituição, precisa de um baita de um quórum. Que mude a Constituição, gente. Olha o tanto de gente que morreu e está desabrigada na Bahia. Então é possível. Agora, mais do que os 513, mais 81, 594, tem 210 milhões de brasileiros. Se pessoas como vocês, que eu agradeço esse espaço para a gente conversar, pessoas como o Leonardo Picon, que é um influenciador digital que fala com o grupo jovem, bancou essa campanha, o Ricardo Amorim e outros políticos, a gente chega lá. Porque a maioria da turma lá, gente, vive de voto. A maioria da turma lá
sabe? Quer se reeleger, quer se manter no poder. Então, a hora que eles verem que a população acordou e está pressionando, opa, eles vão fazer conta. É melhor eu abrir mão de parte. Se não for todo, melhor eu abrir mão de parte do fundão para ajudar a população. Você sempre foi contra o fundão. Isso é fato. Você apresentou no início do mandato 2 projetos contra isso. Você vem agora a público, no momento desse de catástrofe, propor o fim do fundão, usando este momento para justamente implantar a tua ideia. Ok? Combinamos até aí. Tecnicamente, quando vocês voltam do recesso? Tecnicamente, o recesso está programado para voltar dia 1 de fevereiro. 1º de fevereiro. Já é um absurdo por si só. O governo, se o presidente da Câmara e o presidente do Senado quiserem se juntar e convocar uma sessão mega extraordinária hoje, eles podem fazer. Amanhã eles podem fazer. A qualquer momento eles podem fazer, William. Sim. Então é possível a gente mudar isso. Tá, concordo com o senhor. Mas nós estamos falando da Bahia, certo? Que é o momento que nós estamos enfrentando agora. O verão está chegando, mas nós temos outros estados, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um problema sério de que nós comentamos aqui, da falta de um plano de habitação nacional. Então, assim, não seria injusto pegar todo este fundão e transferir para a Bahia e os outros estados e os outros municípios que hoje estão carentes dessa infraestrutura e provavelmente, durante o período de verão, vão enfrentar essas catástrofes? William, perfeita a pergunta. Eu fiz, inclusive, as contas, o Ricardo Amorim publicou, né? Depois, quem tiver dúvida, vai lá no meu Instagram, no do Ricardo Amorim. Olha, gente, para construir casa para as 30 mil pessoas que estão sem casa. Escola, considerando o custo da escola, 500 alunos por escola, para as crianças dessas famílias. Cesta básica por 3, 4 meses. Auxílio emergencial extra por 3, 4 meses. A gente não chega a R$1 bilhão. Então, com muito menos de 1 bilhão, a gente resolve a situação de muita gente que está lá. A gente tem 5 bilhões de reais de fundo eleitoral, 4,9. Então, com 1 bi, a gente resolve essa situação agora. E se tiverem outras necessidades, outros estados, tem muito mais dinheiro lá. Lembrando que na última eleição, esse fundão eleitoral teve 2 bilhões. De 2 pulou para 5. Então não tem nem como os políticos mal intencionados ficar reclamando que a gente está tirando. Eles estão mais do que dobrando a verba. Sua observação é cirúrgica, William. A nossa vontade é buscar, em meio a uma catástrofe dessa, ver se esses caras têm coração e sensibilidade, porque se nem com isso tiver, peço a permissão de citar o filme, que está todo mundo comentando, Não Olho para Cima, né? É um filme que mostra essa falta de sensibilidade de alguns políticos e da população diante de desastres que estão acontecendo no mundo. E a gente está com uma catástrofe brasileira muito simbólica. Então, peço aqui, faço um apelo, né? Fundão, não. Bahia, sim. Mas entenda-se como Bahia a população, que se for da Bahia, é da Bahia, se for de São Paulo, é de São Paulo, se for de Minas, é de Minas. E fico feliz, porque diferente do filme, a imprensa está dando a devida cobertura e atenção para isso, eu agradeço. Influencers e artistas como Léo Picon e outros estão dando, economistas como Ricardo Amorim estão dando. Então, aquele filme, espero que não retrata a realidade brasileira, porque o exemplo de políticos como o nosso e outros, como vocês da Jovem Pan e como as pessoas que eu já citei da sociedade civil, estão valendo a pena. É possível a gente pegar esse recurso, ajudar a sensibilizar a política e acabar com essa dinâmica de tanto dinheiro para imprimir santinho e pouco dinheiro para a população que está às mínimas. Eu cheguei a comentar aqui no início do nosso bate-papo da cobertura, por exemplo, do problema no Rio de Janeiro, com 763 favelas, com 22% da população da cidade morando em área de risco. Então, e a gente falava justamente dessa população que hoje requer um apoio por parte dos senhores que estão aí no poder. Nós conversamos nos microfones da Jovem Pan sobre o projeto justamente do fundo. Como é que é o nome do projeto que vocês criaram lá, da campanha? É Fundo Não, Bahia Sim? Isso, é a hashtag, que é a linguagem para falar com as pessoas na internet, para espalhar, para falar com os jovens. Fundão Não, Bahia Sim. Hashtag Fundão Não, Bahia Sim. E novamente, e obrigado pela observação, William, entenda-se Bahia como a situação atual, mas entenda-se como os 210 bilhões de brasileiros que merecem mais atenção. E aí fica um assunto para a gente debater depois, que é habitação, regularização fundiária urbana,
né? Vide a situação lá do Rio de Janeiro, de tantos outros locais no Brasil, onde as pessoas moram em locais de extremo risco e a hora que chove, as vidas estão em perigo. Nos microfones da Jovem Pan, o deputado federal do Novo de São Paulo, Vinícius Poit. Vinícius, obrigado, ótima tarde para você, boa semana. Eu que agradeço a todos, Felipe, Paulo, William e todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News. Fundão não, Bahia sim, Brasil sim.